Bom, boa noite para nós que estamos aqui e para quem está nos ouvindo, né? Deus possa estar abençoando esse trabalho da Igreja Batista de Vila São José. Antes de começarmos a falar sobre a mensagem, eu gostaria de apresentar o Pacaruã. Irmãos, Pacaruã é um trabalho assim meio tímido. Porque eu falo assim tímido? É porque a gente trabalha na casa da Vera, de uma membra nossa que cedeu a sua casa para que nós possamos falar do Evangelho. É um trabalho de família. Eu tenho trabalhado com eles lá, sempre dentro da Palavra de Deus, é lógico, sempre trazendo estudo específico. Por exemplo, nós começamos agora na quinta passada, a gente vai estudar a carta de Pedro. Então, é um estudo e vai levar umas 5 ou 6 ou 7, mais ou menos, quintas-feiras, e esse é o planejamento. Mas antes de passar aqui as fotos do grupo que trabalha comigo, das pessoas que participam na congregação, que já tem passado lá, visitantes eu não coloquei, mas eu gostaria de destacar um casal que esse casal, a nossa igreja tem ajudado durante esse ano da pandemia, graças a Deus. A gente tem colaborado, porque é um casal que, antes da pandemia, ele já estava preparado para trabalhar. Esse rapaz, ele estava tudo certo, ele já tinha feito a entrevista, tudo, está preparando a documentação. E no final de 2019, eu me lembro que na última quinta-feira do ano, nós fizemos uma reunião e se preparamos para o ano 2020. Sendo que em 2020, o nosso objetivo era pregar nas casas. Era um plano para que a gente pudesse atingir as famílias com mais ênfase, né? Então, nós se preparamos, eu preparei a turma. Inclusive, quando era a primeira casa, esse rapaz aqui, pode mostrar aqui, por favor. Na casa do Michael aqui, do Michael, e sua esposa chama Manu. Esse casal aí é grande beça, nós temos, né? E assim que passar a pandemia, a nossa ideia é acertar a vida, e aí eles vão querer se batizar, fazer parte, membro da igreja. Estou apresentando ele em primeiro lugar porque é um casal que estava se preparando. Nós preparamos um culto na casa deles. Eu cheguei a preparar o irmão que ia tocar, um outro ia pregar, e um grupo de pessoas iam participar, estava tudo pronto. Aí veio a pandemia, cortou, zerou. Vai fazer um ano que nós estamos praticamente sem lá. Voltamos agora quinta passada e já estamos, essa quinta e a próxima, pelo que eu estou vendo, nós não vamos fazer nada por causa da nossa política, né? A política eu falo assim, em termos de a gente respeita ao governo. A igreja para, os irmãos também param. E esse é o nosso objetivo. Então, esse casal aí, graças a Deus, assim que nós terminarmos essa pandemia, se Deus quiser, nós vamos preparar para o batismo, tá bom? Passa agora. Então, temos aí a Aldenora e família, vocês estão vendo aí, a irmã Aldenora é membro dessa igreja. E engraçado, irmãos, que cada um que eu apresentar aqui, as esposas pedem oração para seus filhos, para seu esposo, e é todas quinta-feira, e nós temos orado. E o objetivo hoje de mostrar essas fotos das famílias, que eu fui autorizado para isso, é mostrar que a igreja tem que orar mesmo, continuar orando, para que eles possam um dia, todos, né, 100% dizer, eu, minha casa, serviremos ao nosso Deus. Próxima. Tem a Vera. A Vera é membro, né? Essa aí praticamente é a família, é um dos motivos maiores de nós estarmos, não deixar o trabalho de lado. Deus tem um propósito, a família dela. Ela tem batalhado, essa irmã, ela tem colocado, trazido toda a família para assistir um culto, participar. Então, um dos motivos, e é uma grande bênção também da família dela. Graças a Deus. Aí faz parte familiares, né, da irmã Vera,
Aí está a Cícera, aí está as suas filhas com seus netos, seu esposo está lá no cantinho, e o objetivo é estar orando por eles também. Aí a irmã Quitéria, vocês sabem que a irmã Quitéria é uma senhora viúva, tem 2 filhos, aí são 2 filhos, moram com ela, e também nós pedimos todas as quinta-feiras, nós orarmos por eles também. Esse é o objetivo. Esse casal, parece que não, mas essa moreninha, ela é filha da irmã Quitéria, do outro esposo, né? Então ela mostrou também, fez questão para a gente orar por ela. Eu acho que, se eu não me engano, eles não moram aqui. Devem morar, acho que era no Rio de Janeiro, não tenho certeza, mas também orar por eles também faz parte. Aí a Kelly, com seu pai, seus irmãos, sua cunhada, também tem pedido muito para a gente orar por eles. E já teve até alguns cultos na casa dela, quer dizer. Aí a irmã Laurita, que recentemente se batizou, essa irmã foi umas que demorou muitos anos, passou várias pessoas lá, e na minha gestão ela acabou aceitando, e preparei ela para o batismo. Ela se batizou aqui mesmo na igreja, e essa é a filha dela também, que está frequentando. Aí o Alexandre, a Renata e seu filho também, parte da família da Vera, e também está frequentando. Já esteve aqui antes da pandemia, estudando na escola dominical, se preparando para o batismo, mas aí teve um problema de saúde muito sério e acabou a gente deixando de lado por causa da saúde. Mas também um casal que também frequenta lá. Próximo. Aí, irmãos, eu deixei essa foto por último. É o irmão Ivan, que tem passado, que está conosco. Esse irmão é que me ajuda muito. É um irmão que eu conto com ele assim. De repente eu estou ainda no meio da estrada, estou lá, passando lá no Socorro, eu ligo para ele, vai para lá e já começa, porque eu vou chegar atrasado, por causa do meu trabalho. Então esse irmão tem me ajudado muito, é um irmão que tem capacidade também de pregar, é um irmão positivo na fé, e eu tenho contado com ele. Então deixei ele por último aí, ele e sua esposa, mas é um braço direito assim, na forma de ser treinado ainda, tem algumas coisas que ele precisa se enquadrar, graças a Deus, mas ele é um irmão que me ajuda muito e dá muita força. E o próximo é eu e minha esposa, só para vocês ficarem cientes, tá bom? Que Deus abençoe, tá bom? É só mais ou menos isso aí. É que os irmãos, o meu objetivo é que a igreja ore pelo Parque Aruá, porque Deus tem propósito para tudo, né? Até hoje. Então, a igreja possa continuar orando. Vamos agora para o que interessa. Vamos para a mensagem. Irmãos, é um mês de conferência, de missões. Eu trouxe um título que chama assim: o que significa ser membro de uma igreja missionária? Você sabe? Eu vou ter que fazer essa pergunta. Você sabe o que significa ser um membro de uma igreja missionária? Mas antes de começarmos esse estudo, eu vou orar pedindo a Deus, tá bom? Senhor nosso Deus, querido Pai, quero te agradecer mais uma vez essa oportunidade, Senhor. Peço ao Pai que o Senhor dê sabedoria, Pai, inteligência da sua palavra, Pai, que nós possamos falar de Ti, Senhor, que nós não venhamos falar de nós em nenhum momento, ó Pai. Que hoje à noite, ó Pai, nós possamos transmitir a Tua palavra, Pai, que nós possamos colocar em prática em nossas vidas e que essa igreja possa continuar, Pai, com esse projeto missionário, Pai, de ajudar aqueles que estão na obra, Pai, trabalhando para Ti, Pai. Obrigado, Pai, por essa noite, obrigado por esse dia. Senhor, nos abençoe para que nós possamos ser sempre honestos, Pai, positivo, Pai, no Teu ministério. E é em nome de Jesus que oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Pois bem, irmãos, hoje eu falarei sobre os benefícios que a igreja recebe quando se envolve em missões. Esse é o estudo específico. Irmãos, é nítido, bem claro a diferença de uma igreja missionária e de uma igreja que não é missionária. A igreja de Jesus, ela não tem duas opções. Como o pastor Neu acabou de falar, né? Nós somos a igreja. A igreja de Jesus não tem duas opções. Ela não de ser ou não ser uma igreja missionária. Ela não tem essas duas opções. A igreja missionária,
A igreja, ela precisa se envolver em missões. Enquanto uma igreja não se envolve com missões, ela não pratica missões, ela está pecando e por isso ela não vai ser abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. Meus amados, hoje eu falarei dos benefícios de um crente em particular. Eu não estou falando nem no geral, em particular. Ou que uma igreja recebe quando ela se envolve em missões. Nas entrelinhas, eu darei razões para a nossa igreja dar continuidade ao projeto missionário. Eu me lembro que eu faço parte do começo, dessa igreja, quando o primeiro culto, os primeiros 3 dias que foram falados sobre missões, eu participo desde o começo. Então eu posso afirmar categoricamente o que eu vou falar aqui hoje. Hoje nós vamos falar, meus amados, falarei sobre os benefícios que o crente em particular ou que a igreja recebe quando se envolve em missões, que ela possa dar continuidade no projeto missionário. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta e ao mesmo tempo vou dar a resposta. Qual é o papel da igreja local em relação a missões? Eu vou repetir, porque eu podia colocar aqui, para todo mundo acompanhar. Qual é o papel da igreja local em relação a missões? A resposta é: a igreja local é o instrumento de Deus para a execução da obra missionária. Vou repetir. A igreja local é um instrumento de Deus para a execução da obra missionária. Ou seja, se a igreja se omitir em fazer missões, o que vai acontecer? A obra missionária para. Ela vai parar, porque imagine a Igreja Batista de São José parando a obra de missões. O impacto que vai acontecer. Não existe nenhuma outra instituição na terra e em qualquer lugar que faça missões. Pode até existir algumas pessoas que eu conheço, em particular, que pode até contribuir financeiramente, de uma forma ou de outra, existe. Mas quem faz missões é a igreja local. Aí eu coloquei 3 partes aqui. Primeiro, os missionários, eles surgem de onde? Eles surgem dentro de uma igreja local. Ou seja, a igreja local, ela é uma geradora de missionários. E eu tenho certeza que esses anos todinho, os pastores, Pastor Viana, Pastor Neil, têm trabalhado para isso. E nós temos orado nessa igreja nesse sentido. Existe hoje, no nosso meio, na escola dominical, hoje mesmo eu estava observando lá, assistindo lá com a Larissa, por tabela, o cultinho das crianças, que nós temos uma escola dominical com várias crianças. Nós temos uma escola dominical com jovens, nós temos uma escola dominical com adultos, e quem sabe, se no futuro, um deles possa gostar de missões. E aí, dá continuidade. Irmãos, a igreja local, ela também é uma mantenedora de missões. A igreja local, ela tem a responsabilidade exclusiva de manter o campo missionário. Exclusiva de manter o campo missionário. É ela que sustenta, ela sustenta com apoio, com oração, com finanças e mantém a obra missionária. A visão missionária, quem tem é a igreja, não é o missionário. Esses anos todos eu aprendi.
A minha visão em relação à igreja, a minha visão em relação ao trabalho que a igreja faz, quem abre a igreja é a igreja local. Ou seja, a própria igreja é a igreja que tem essa visão. Então o missionário vai na visão da igreja. Ele vai nessa visão. A igreja, ela é uma instituição, é uma ferramenta, é um instrumento de Deus para a obra de missões. Minha mensagem central, daqui a pouco nós vamos chegar na Bíblia, a palavra de Deus. Hoje à noite, é que a igreja local que aceita o desafio missionário, ela proporciona grandes bênçãos para os seus membros. A igreja local que aceita o desafio missionário, ela proporciona grandes bênçãos para os seus membros. Eu não vou falar nada, mas se nós pararmos para pensar como membro dessa igreja e olhar em volta de nós, aonde nós estamos, onde eu moro, e assim, dando uma volta, a gente vai perceber. A igreja, ela proporciona, ela oferece oportunidade, grandes bênçãos para os seus membros. Dito de outra forma, o membro de uma igreja missionária é abençoado. Ou seja, é benéfico ser membro de uma igreja missionária. Feliz é o crente que tem o privilégio de participar e de ser membro de uma igreja missionária. Meus queridos, é uma bênção ser membro da Igreja Batista de Vila São José. Coloquei questão de colocar o nome dela, porque é uma igreja missionária. Eu coloquei aqui, né? Eu tenho 3 características, cada um vai escolher, ou 3 motivos, ou 3 razões pelos quais nós podemos afirmar que um membro de uma igreja missionária é um membro abençoado, é uma pessoa que vai colher bênçãos e é uma pessoa que vai ser abençoado por Deus. 3 razões ou 3 motivos. A primeira dela, numa igreja missionária, o crente tem o privilégio de se associar com o missionário no campo, participando ativamente do seu ministério. Esta é a primeira bênção, que um membro de uma igreja missionária, ele vai participar, ele vai colher para a sua vida particular. Numa igreja missionária, o que faz missões é quem pratica missões. O crente, então, você que está aí ouvindo, tem o privilégio de se associar com o missionário no campo, participando ativamente do ministério dele lá onde ele está. Mesmo que ele esteja lá no Paraguai, nós temos, né, um irmão lá, que vocês sabem, ou em Minas Gerais, também temos lá, né, vocês sabem. Você vai participar e se associar com ele e vai participar ativamente com ele no seu ministério. Nós temos um versículo, vamos abrir nossas Bíblias, vocês que estão ouvindo. Eu vou ler todos os versículos que eu coloquei. Está em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação, e sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Isso aqui é Paulo, hein? Missionário falando, hein? Para a igreja dos filipenses. Pois bem, a igreja, que eu entendo aqui, ela associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros.
A igreja de Filipos, aqui no contexto, quando você para ler, você vai entender que ela enviou uma oferta missionária para Paulo, e pelo que eu entendo aqui, no contexto, lendo e relendo, no contexto do estudo, eles tinham o costume de enviar ofertas missionárias para Paulo. E eu pus aqui uma observação, e aí eu gostaria de frisar. Agora, irmãos, já pensou se Paulo fosse um missionário nosso? Que grande privilégio que nós tínhamos, né? Imaginou se colocando nesse sentido, no nosso quadro missionário? Que maravilha, né? Que privilégio nós teríamos, né? Então, pensa nisso. Paulo falando, vocês se associou comigo e se tornaram sócio. Vocês fazem uma associação participativa aqui comigo nesta obra missionária. Paulo aqui falando para eles lá. Então, na igreja missionária, os crentes têm esse privilégio. Ou seja, esta bênção particular com os missionários. Eu não vou comentar muito, porque o nosso tempo é curto, tá? Tem mais coisa. Mas numa igreja missionária, o crente ele tem a oportunidade de participar do avanço transformador do Evangelho. É que nós somos, a nossa mente ela é pouco, né, lenta nesse sentido. Mas só parar para pensar, nós somos transformador do Evangelho através do missionário. Por que fazendo isso, nós seremos cooperadores deles? Mas por quê? Cooperadores da verdade. Lá em João, em 3 João, 3 João, deixa eu ver aqui, versículo, só um minutinho, tá? Estou em Pedro aqui, só um minutinho. João, já, cheguei já. Livro de 3 João, versículo 8, diz assim, portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então, aquele que se associa a um missionário se torna cooperador da verdade, do Evangelho. Ele vai participar do avanço transformador do Evangelho. Teremos parte em cada alma ganha lá no campo. Tenho certeza, irmão, que vai exclusivo. E um dia, aqueles que são cooperadores na obra do ministério de missões, eles também terão o galardão. Porque um evangelista, um missionário, ele não trabalha sozinho. O missionário, ele trabalha junto com a igreja. Porque todos participam, a todos aqueles que participam de missões, que contribuem na parte de finanças, que contribuem na oração, contribuem na participação, junto com ele, terá seu galardão. Tanto a oração quanto a contribuição financeira, elas são formas de você participar ativamente no campo missionário. Ou seja, falando literalmente, é ter uma participação naquele ministério. Então, o que seria dos missionários se as igrejas deixassem de fazer missões? Ou seja, teria que fazer duas coisas. Ou ele teria que limitar o seu tempo, o seu espaço para o seu trabalho, ou trabalhar os dois, que também não dá. O missionário não tem essa condição de trabalhar e ser missionário, ou voltar para casa. Por isso, nós somos participantes ativos. Sabe, meus amados, não deixem, um apelo que a gente faz, né? Não deixem de participar, de orarem, de contribuir com o trabalho dos missionários.
pois sabe que é um privilégio você participar na obra de Deus. É um privilégio. A segunda razão, ou segundo motivo, numa igreja missionária, o crente tem o campo fértil para para plantar a sua semente. Vou repetir. Numa igreja missionária, o crente tem um campo fértil para plantar a sua semente. Tem um outro texto que eu escolhi, está no livro de 2 Coríntios. Por favor, 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. No momento, só vai usar 2 versículos. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 e 11, que diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Talvez eu possa pensar, ou nós podemos pensar de uma seguinte forma: será que Deus dá pão para todas as pessoas? A gente pode indagar essa pergunta. Será que Deus dá pão para todas as pessoas? Irmãos, Jesus garantiu isso lá em Mateus, no capítulo 6. Ele garante que Deus conhece as nossas necessidades e que todos os crentes têm suas necessidades supridas. Lá em Mateus, capítulo 6, fala isso. Tem suas necessidades supridas. Além do pão, Deus dá mais uma coisa, que é a semente para todos. Deus dá pão para quem come e sementes. Pão é para suprir as suas necessidades físicas e pessoais. Uma parte do dinheiro que Deus te dá é para o seu sustento de sua família. Agora, observe bem, com atenção, que a outra parte do dinheiro que Deus lhe dá é chamada de semente. Falando nisso, para que serve uma semente? Nós tivemos surpresa, né? Mas graças a Deus esse mês foi bem. A resposta foi dada. Amém, né? Mas para que serve uma semente? Aí a gente aprende, né? Aprendemos aqui com os pastores. Eu fui no dicionário, fazer igual o pastor Viana faz, né? Vou no dicionário, porque lá o dicionário vai falar e eu não vou ter como errar. Eu não vou aqui inventar palavras, nem vou colocar mais nem a menos. Mas olha o que o dicionário fala, para que serve uma semente. Semente é um princípio gerador, coisa que com o tempo há de produzir certos efeitos. A semente serve para ser plantada, a qual, uma vez plantada, vai germinar e produzir frutos. Produzir frutos, Aí eu entrei agora, peguei esse gancho, entrei e lembrei da parábola que o Senhor Jesus, ele fala do semeador. Ele diz o seguinte: quando a semente for plantada no solo fértil, ela vai produzir 30 por 1, 50 por 1 e 100 por 1. É interessante, né? Aí ele diz, quando você planta uma semente, ela produz não só uma, nem outra, mas ela produz muito mais frutos. E é verdade, não tem como errar. Você planta milho, num pé você vai arrancar de 4 a 5 espigas de milho, e olha quantos caroços tem lá. Você planta um pé de abacate, no mês que dá, você planta uma semente, mas o abacate vai dar o quê? Vários abacates, durante um mês, 2 meses, não sei. Mas vai dar. É interessante isso aqui. Interessante se pensar bem sobre a semente. Mas o que eu quero dizer é que quando uma igreja tem essa visão missionária, o crente vai ter muitas oportunidades para semear.
Aí eu pus aqui na chave, né? Os dízimos e ofertas são sementes. A promessa de fé, ela é uma semente. Mas, infelizmente, mesmo numa igreja com visão missionária, acabam, às vezes, um de nós, comendo essa semente. Em vez de plantá-la, a gente come a semente. Aí acontecem esses episódios, né, em nossas vidas. Aí, o que vai acontecer, então? Quem come a semente, não planta. E quem não planta, não colhe. Esta é a regra. Aí eu gostaria de frisar, no 2 Coríntios, quem tiver com a palavra de Deus, com a Bíblia aberta em suas casas, eu vou voltar lá no versículo 6, que diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Deus fará duas coisas na vida de quem semeia em abundância. Ele suprirá o seu pão com fartura, ele multiplicará suas sementes para que você possa contribuir cada vez mais à obra de Deus em missões. E vou também tentar ousar falar uma declaração aqui. A igreja missionária, independente do tamanho numérico ou o tamanho numérico maior, ela sempre será uma igreja próspera, financeiramente. Sempre terá recursos sobrando para a glória de Deus. Agora eu faço questão de ler 2 Coríntios, capítulo 9, que eu estou nele, de 6 a 15. Eu vou começar a ler, presta atenção. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, Deus deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas, graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude, ou seja, em virtude, em poder. Eu gosto da palavra poder. Virtude é bom, mas poder é melhor ainda. Poder da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Irmãos, numa igreja missionária, o crente tem a oportunidade de ser um instrumento de Deus para suprir as necessidades do missionário no campo. Então, a igreja missionária, ela funciona mais ou menos assim. Deus vai sustentar o missionário e ele pode nos usar, e se nós fecharmos o nosso coração, ele pode usar outra igreja e outra e mais outras. Deus não necessariamente precisa de nós, mas eu quero dizer para vocês
essa noite, que é um privilégio nosso de poder suprir a obra missionária e de ter este recurso para suprir missões. É um privilégio. Por isso, meus amados irmãos, o membro da igreja missionária tem um local e tem uma bênção para plantar a sua semente. Quem ainda não plantou, possa plantar. Amém? Terceira e última razão, ou motivo. Numa igreja missionária, o crente ele tem a oportunidade de experimentar o poder, lembra da virtude? Do Espírito Santo. Vou repetir. Numa igreja missionária, o crente tem a oportunidade de experimentar o poder do Espírito Santo. Abra sua Bíblia agora num capítulo, em Atos capítulo 1. Os irmãos já conhecem 1, versículo 8, de cor esse versículo, mas eu vou ler. Atos capítulo 1. O versículo é muito importante que nós possamos ler essa noite, para nós frisarmos em nossas mentes. Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu escolhi esse versículo que é importante para nós. Agora eu quero que os irmãos entendam aqui, isso aqui. Mas quando é que esse poder foi manifestado? Se eu posso entender. Ele foi manifestado quando os discípulos começaram a pregar. Veja o versículo 8, ele diz, tudo bem, eles receberam o poder, eles voltaram para Jerusalém, eles fizeram uma eleição de um novo apóstolo, uma eleição, mas no capítulo 2, veio o Espírito Santo. Aí eles receberam esse poder, mas a manifestação do poder de Deus, né, está no finalzinho do capítulo 2, pode ler em casa que vocês vão ver, depois da primeira pregação evangelística, ali na praça, com um discípulo chamado Pedro, onde 3.000 pessoas aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Aí eles foram agregados na igreja, depois, mais ali para frente, nós vemos que houve uma tremenda manifestação, no capítulo 2, vai dizer tudo isso aí, do poder de Deus, que a igreja cresceu, né, de uma forma tremenda, e depois foram para outros países, foram para outros bairros, foram para outras cidades, e aí todo mundo. É isso que aconteceu. Hoje o Everton falou do apóstolo Pedro, né? Foi isso que aconteceu. Peguei mais um versículo, que é importante, eu quero que os irmãos entendam. O que eu aprendo com isso? Eles tinham recebido o poder, mas somente se manifestou quando eles iniciaram a pregação do Evangelho. Foi isso que aconteceu. Ou seja, esse poder do Espírito Santo é manifestado quando a igreja aceita o desafio missionário. A gente não vai entrar em detalhes, irmão, mas se nós pegarmos uma história da igreja lá em Atos e vir contando o que aconteceu, só perseguições, a gente vai chegar lá. E diz aqui, uma igreja que não faz missão, ela não necessita desse poder e nem vai jamais experimentar a manifestação desse poder. Só quem é missionário, só quem faz missões vai passar por isso. Mateus capítulo 16, por favor, vocês que estão em casa, têm a oportunidade de estar tranquilo aí. Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus 16, versículo 18.
Deixa eu ver onde é que está aqui na minha. Diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, domingo passado, se eu não estiver enganado, o pastor falou o significado da porta. Então não preciso falar, né, pastor? O pastor falou o que significa uma porta. Né? Vou ler de novo. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que eu quero passar para os irmãos, que os irmãos possam entender, que nós temos aqui uma declaração mais importante que o Senhor Jesus fez, quando ele estava aqui na terra. Baseado no texto, baseado ali na declaração de Pedro, tu és o Cristo, ele então, Jesus, declarou aos seus discípulos que iria edificar a sua igreja, edificar a sua igreja. Irmãos, Jesus não disse, eu vou tentar edificar a minha igreja. Falou isso aí? Não falou. Eu vou tentar edificar a minha igreja. Jesus não falou isso. Vou fazer o possível para edificar a minha igreja. Jesus também não falou isso. Se nada der errado, eu edificarei a minha igreja. Jesus não falou isso. O que ele falou e afirmou categoricamente, eu vou edificar a minha igreja e nada pode impedir que isso aconteça. Pronto, irmão. Não tem mais o que falar. O que Jesus disse foi mais ou menos isso. A minha igreja será edificada no território do inimigo. E quando o meu reino avançar, as portas que o inferno tem não serão suficientes para deter este avanço evangelístico. Pode ler a história. Pode fazer, pode pesquisar. Até hoje, não prevaleceu. Porque ele edificou e falou aquilo para Pedro. Continuando, se eu não me perdi. Ou seja, nós recebemos o poder do Espírito Santo. Está aqui. Nós recebemos o poder do Espírito Santo para quê? Para meter o pé na porta do inferno. Saqueá-lo e estabelecer a igreja de Jesus em território inimigo. É lógico, existe aqueles, né? Alguns crentes, né? Entre aspas, aí na nosso território, vamos falar assim, não vamos falar mal de igreja, mas existe aqueles, né? Que ficam trancados nas suas igrejas, com medo do diabo, né? Mas, na verdade, é o diabo que está trancado, com medo do avanço da igreja. Nós, os servos de Cristo, não podemos ser tímidos. Nós temos de ser ousados em nossa missão. É o que a igreja faz. Temos que ser ousados. Eu quero fazer minha conclusão, terminar a mensagem. Quero dizer para os irmãos essa noite que a igreja local, que aceita o desafio missionário, ela proporciona grandes bênçãos para os seus membros. Como membro da Igreja Batista de Vila São José, você será muito abençoado com o nosso envolvimento em missões. Mas, para isso, é importante que você se envolva com o nosso projeto missionário. Projeto este, que, se não podemos ir para o campo missionário, nós podemos associar a ele nesta tarefa. Confiando na providência divina, que é nosso Deus, Senhor Jesus, e podemos propor uma oferta mensal para o sustento destes missionários. O que nós acabamos de fazer, ou de falar sobre, foi sobre a semeadura e a colheita. Está no versículo 2 Coríntios 9,6, que semeia pouco, pouco semeia, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. E eu quero terminar lendo o último versículo. O último versículo
Em Filipenses. Só um minutinho aqui. Estou meio perdido aqui, porque essa Bíblia é minha. Eu peguei essa Bíblia porque ela está no contexto da mensagem. Espera aí, posso me perder, né, gente? Vamos lá. Pastor Neil, você que está aí, eu estou meio nervoso. Lê para nós Filipenses 4,19 aí, que você acha. Eu já achei aqui, mas pode ler para nós, por favor, por gentileza? 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém. Encerrando com esse versículo, eu quero dizer para nós hoje à noite que a igreja que sustenta missionários terá suas próprias necessidades supridas por Deus. Amém? Deus possa dar para nós o poder, a virtude, né? Para que nós possamos, esse mês, lembrar dos missionários. E que essa igreja possa continuar com esse projeto missionário firme e que nós não venhamos desanimar. Deus abençoe. Vou orar mais uma vez, encerrando, depois os irmãos podem subir. Senhor nosso Deus, Pai amado, quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui falando de Ti, Senhor, da Tua obra missionária, Senhor. Peço perdão pelas nossas falhas, Senhor, que nós temos cometido diante de Ti, mas sabemos que o Senhor está no controle, ó Pai. Agradeço, ó Pai, por essa igreja ser uma igreja missionária, por nós termos aprendido tantas coisas, ó Pai, aqui, também lá fora, Senhor, com os trabalhos, com os irmãos, com os pastores, com os diáconos dessa igreja, que nós possamos continuar firme nesse ministério e que um dia nós possamos ver o seu evangelho se expandindo cada vez mais, ó Pai, através dessa igreja. E é em nome de Jesus que oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Boa noite.